Se você assistiu à Rede Globo ontem ou hoje, em qualquer programa, principalmente em programas lacradores como o da Fátima Bernardes, você está testemunhando o processo de beatificação da vereadora Marielle Franco, que foi brutalmente e covardemente assassinada ontem, no dia 14. Mas estão realmente transformando a Marielle Franco em uma santa, justamente porque ela apoia as mesmas pautas que a Rede Globo apoia. Ideologia de gênero, aborto, o desarmamento da população, contra a redução da maioridade penal, etc. Ninguém sabe quem é que cometeu esse crime canalha e covarde, mas a militância da esquerda já julgou. Vejam só. Filhas da puta! Filhos da polícia! Filhos da polícia! Filhos da polícia! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim! Chamando os policiais de filhos da puta. 27 PMs morreram assassinados só no Rio de Janeiro, só no ano de 2018. Nós estamos em março. 27. Teve comoção? Não. Teve lacração no programa da Fátima Bernardes? Não. Teve matéria especial? Não teve nada. Arriscam a vida para ganhar uma miséria. Grande maioria da força policial é constituída de homens honrados que honram a sua farda. Mas mesmo assim, não tem nada. Chamam aí os policiais de filhos da puta. Será que vão fazer agora, que nem o Tico Santa Cruz sugeriu, chamar o Batman para investigar o crime? Né? Eu lembro que muitas dessas pessoas que estão aí chamando a polícia de filho da puta e tudo mais, né, politizando isso da maneira mais baixa possível, eu lembro que muitas dessas pessoas aplaudiram, por exemplo, o NEM da Rocinha, que mandava negros, mulheres, favelados, todos eles para morrer de maneira terrível no micro-ondas. Muitas dessas pessoas aí que estavam chamando os policiais de filhos da puta, muitas dessas pessoas aplaudiam, né? Estavam aplaudindo o NEM. É uma coisa terrível, né? Eu lembro que no caso do Celso Daniel, também teve uma comoção gigantesca. Mas aí, conforme as investigações foram se enrolando e tudo apontava para os partidos mesmo de esquerda, aí parece que o assunto mudou, né? Parece que não se fala mais no caso. Ainda não resolveram o caso do Celso Daniel. Então transformaram tudo em uma bandeira política. O Anderson Gomes, por exemplo, que morreu junto com a Marielle Franco, o motorista do carro, ele não está falando nada. Ele era homem, branco, trabalhador, foi executado no mesmo carro, tá? Se transformou em apenas mais um número dos 80 mil assassinatos no Brasil, não teve divulgação nenhuma na mídia e ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é Anderson Gomes. Mas eles tentam transformar isso em uma bandeira política. Já estão lá fazendo, não, isso aqui foi um crime de ódio contra as mulheres negras, etc. O que é uma coisa realmente lamentável, né? Vão transformar isso em já estão transformando em uma peça política. Né? Meu amigo Benê Barbosa escreve o seguinte: só entre agosto e setembro de 2016, mais de 20 candidatos a prefeito e vereador foram assassinados, a maioria no Norte e Nordeste. Ninguém gritou que isso era um ataque à democracia. No dia 22 de fevereiro deste ano, o ex-vereador de Niterói, Carlos Magaldi, de 67 anos, foi assassinado na porta da casa do filho. Eu não lembro de ter havido qualquer comoção. No dia 17 de dezembro de 2015, Marco Aurélio Lopes foi atacado em sua casa. Ele era policial militar e vereador em Paracambi, na Baixada Fluminense. Não teve comoção. 2 exemplos apenas. Ontem, no mesmo horário do assassinato da vereadora, um empresário de 43 anos foi assassinado durante um assalto. Seu filho de apenas 5 anos ficou longos minutos gritando, desnorteado, que haviam matado seu pai. Mas ele, é claro, não era do PSOL.
Eles querem de qualquer jeito a igualdade, mas uns são mais iguais do que os outros. Tá? Esse tipo de comoção eu não vejo acontecendo quando um policial morre. Esse tipo de comoção eu não vejo acontecendo quando você tem aí 20 candidatos a prefeito e vereador assassinados em 2016. Mas quando é uma pessoa que defende a mesma agenda da Rede Globo, parece que a situação fica bem diferente. A comoção é muito maior. Existem pessoas mais iguais do que as outras. Esse vídeo aqui, ele é muito menos sobre a Marielle em si e muito mais sobre como as pessoas estão lidando com a morte de Marielle. Então vamos lá. Existem momentos na vida, parece básico que eu vou te falar, mas não é. Em que você se depara ali com o certo e com o errado. Você tem o certo a fazer e você tem o errado a fazer. O que acontece é que nem sempre o certo é o mais fácil, e nem sempre o certo é o que vai te trazer frutos no curto prazo melhores. É o caso desse vídeo. Eu pensei muito em fazer esse vídeo, muito se eu via fazer, se não ia, só que é muita gente falando e não tem como não falar. O que seria o fácil de fazer? Né? Se eu quisesse agradar a esquerda, muito fácil. Eu falo aqui das virtudes da Marielle, que ela saiu da favela, que ela estudou e foi assassinada, foi executada. Legal, agradei a esquerda. Bom, quero agradar a direita. O que eu faço? Falo que ela não é mártir, coisa nenhuma, etc e tal. E pronto, agradei toda a direita. Acontece que isso não é o certo a fazer. O certo a fazer é falar de tudo que eu tô achando errado, inclusive de algumas coisas que vêm também da direita, tá? Vamos lá, eu recebi algumas mensagens aqui, né? Nossa, Arthur, tá vendo, seu fascista? Vai lá defender a polícia que matou a Marielle agora. E também tô recebendo mensagem do outro lado, né? Pô, Arthur, gosto pra caramba do seu trabalho, meu. Fala lá da Marielle, que os traficantes mataram e agora querem pôr a culpa na polícia, né? Então, não, cara, você não sabe disso aí. Ninguém sabe, né? É muito precoce pra ver isso. Então, eu tenho duas críticas básicas, basicamente, ao pessoal da direita. O primeiro, que é inaceitável, é o pessoal usar isso pra dar aquele tipo de argumento, aquele tipo de comentário, entre aspas, do bem feito. Tá vendo? Defende bandido, bem feito, né? Não, cara, você não pode comemorar quando o bandido mata uma pessoa. Você não pode, cara. Senão é você que tá defendendo o bandido. Isso é tão básico que eu não vou nem perder tempo falando nisso, tá? O outro tipo de crítica que eu tô vendo as pessoas falarem nossa, a mídia tá falando muito disso, né? É diferente de falar que tá querendo transformar ela num mártir, já vou falar disso mais pra frente. Mas é natural que a mídia fale muito disso, né? Por exemplo, você lembra do Paul Walker? É o cara que fez lá o Velozes e Furiosos. Ele faleceu no acidente de carro e ele tava com um amigo junto. Você lembra do amigo dele? Você lembra do rosto do amigo dele? Você lembra quem era? Você lembra do nome? Você não lembra. Eu não tô querendo dizer que a vida do Paul Walker vale mais ou menos do que a do amigo dele. Mas é natural que as pessoas noticiem mais o Paul Walker, falem mais sobre isso porque ele era uma pessoa famosa. No caso da Marielle, nós temos 4 ingredientes que fazem a morte dela ser midiática. Primeiro, ela era vereadora, né? Então ela era uma pessoa pública de uma cidade grande, do Rio de Janeiro. Segundo ponto, ela defendia pautas polêmicas. E eu ainda não estou falando do que ela defendia, se é certo, se é errado, o que era, mas eram pautas polêmicas. Terceiro ponto, a morte dela prematura não foi uma morte que a gente pode dizer prematuramente, entre aspas, normal, né? Um acidente de carro ou, infelizmente, latrocínio, como existe no Brasil. Assim, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para você saber que ela foi executada, certo? E o quarto ponto ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então, isso aqui são elementos que fazem com que a mídia vá falar muito sobre isso. Sim, isso não é uma coisa artificial, né? Transformá-la em Marte é outra coisa. E é nisso em que a gente esbarra, em que a gente vê que as pessoas estão errando, né? Em primeiro lugar, eu vejo a população, né, mais leiga errando. Eu vi hoje na rádio, uma pessoa foi lá fazer uma entrevista. E aí uma mulher falou, hoje as mulheres negras estão chorando pela Marielle. Então, desculpa, é errado você falar isso, tá? É errado, porque se eu falar, por exemplo, do empresário que foi assassinado num latrocínio e o seu filho de 5 anos ficou lá desesperado do lado, vendo o pai morrer, se eu falasse, hoje os empresários brancos morrem, os empresários brancos sofrem, você vai falar, o que esse cara tá falando? Não segregue as pessoas por cor de pele, por sexo, por opção sexual, seja lá o que for. Não faça isso,
né? Tá errado. Em segundo lugar, eu vejo agentes políticos, né, errando pra caramba ao falar disso, que a gente não podia esperar coisa diferente. Você vê lá, depois do Lula usar o velório da sua esposa como palanque para discurso político, né? Não era de se esperar que a Dilma falasse alguma besteira. Ela foi lá falar que a Marielle morreu por causa da continuação do golpe. Então, quer dizer, se você não tivesse sido impedida, se você fosse presidente ainda, a Marielle estaria viva. É isso que você está falando? Né? Aí você vê a outra, mas eu até esqueci o nome, falando a bala, né, que matou Marielle estava azeitada no golpe. Sabe, é ridículo isso. E isso me vem a dizer que, não, vocês estão errando muito. Né? É um erro de raciocínio básico. Porque, sério, vocês acham que quem assassinou a Marielle, ela foi executada, fato, a gente não sabe se foi polícia, se foi o bandido do crime organizado tradicional, a gente não sabe, mas foi uma execução, é claro isso. Você acha que quem executou a Marielle era contra ou a favor da intervenção militar que ela tanto criticava? Muito provavelmente era contra, né? Você não pensa em, nossa, eu sou tão a favor aqui da intervenção militar, já sei, vamos matar a vereadora que mais fala contra a intervenção militar. Você acha que isso é um recado que seria eficiente? Ou você acha que causaria o efeito contrário? Quem matou, seja bandido, seja miliciano, seja quem quer que for que matou, quem quer que seja, era uma pessoa contra a intervenção. E as críticas da Marielle, né, contra a polícia, etc., não vinham de hoje. Não é uma novidade isso, certo? Inclusive, é muito estranho esse pessoal de esquerda que critica tanto a polícia. Eu não vejo vocês criticarem o narcotráfico, não vejo vocês criticarem os bandidos. Como se a culpa da violência fosse da polícia, né? Inclusive, uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem, tentando transformá-la em mártir, e eu discordo muito disso, né? Uma pessoa que defende o desarmamento da polícia, uma pessoa que está ligada ao grupo 342, desculpa, essa pessoa não defende direitos humanos, tá? Isso é tema para outro vídeo, a gente pode falar disso depois, mais a fundo, mas não, ela não defendia de forma eficiente os direitos humanos. Tá? Não, ela não defendia. Então, ela não pode ser um mártir dos direitos humanos. Tá? Inclusive, eu vi um vídeo aí do Cauê Moura. Infelizmente, é fogo falar mal do Cauê Moura, porque as pessoas vão, beleza, falou mal do Cauê Moura, então eu vou dar like, né? É muito fácil falar mal do Cauê Moura. Eu não quero cair nesse senso comum de falar mal de Cauê Moura. Não é isso que eu tô fazendo aqui. Mas eu achei ridículo o vídeo dele, né? Falando sobre a morte dela. Eu achei completamente errado. Né? Em primeiro lugar, ele fala ali, ele usa, né, isso para falar que ela era um mártir dos direitos humanos, que não é, cara, não é, tá? Mas ali no final ele fala uma coisa que ele já falou mais de uma vez, que eu discordo completamente, que é, eu quero ver fogo nas ruas, quero ver coisa quebrando, desobediência civil. Isso não é desobediência civil, cara. Isso é desordem, isso é baderna, isso é vandalismo, isso é anarquismo generalizado, isso não é desobediência civil. Desobediência civil é um exercício de cidadania, inclusive. O que você defende é anarquia, é vandalismo generalizado. E me surpreende você, porque assim, você seria uma das primeiras vítimas de um anarquismo generalizado. Você é uma pessoa polêmica, você é uma pessoa privilegiada, porque você tem dinheiro. Você é um cara que, apesar de grande, não tem um bom preparo físico, você mesmo diz isso. Você é um cara que não sabe utilizar armas, você não possui armas para se defender de uma anarquia generalizada, de um vandalismo generalizado. Então, parem, vocês todos, né? Vocês aí da mídia, vocês aí do YouTube, vocês aí de esquerda, né? De usarem isso para dar base para discursos completamente esquizofrênicos, né? Nossa, a Marielle morreu, vamos então reclamar da polícia. Não, cara! Você quer criar mais desordem, né? Eu vi ali manifestações das pessoas xingando polícia, fascista, etc. É um absurdo isso, né? Então eu não acho que ela seja um mártir ali de direitos humanos. Não me coloquem no mesmo balde das pessoas, como eu falei no começo do vídeo, que estão ali, bem feito, mas não, cara. Então isso foi uma tragédia. A gente não pode aceitar que uma pessoa seja assassinada por bandido. Isso é ridículo, isso é inconcebível, tá? Mas não use isso, tá? Para ter base, para ter solo, para fertilizar um discurso que não tem, que a meu ver é justamente o tipo de atitude que promove violência, que promove inclusive o assassinato de uma vereadora, né? Para com esse discurso, para, beleza? Infelizmente a morte da Marielle, ela mostra duas coisas para nós: que o país está realmente com um problema fudido de segurança pública. Esse é o primeiro recado direto que dá.
E o recado indireto é que, infelizmente, as pessoas não têm maturidade para lidar com assuntos polêmicos, nem quando se trata de uma tragédia da morte de uma vereadora. É isso. Um abraço. Vamos questionar tudo. As informações aqui, de novo, o noticiário todinho em cima da morte da vereadora, da Marielle. E muita gente está... Eu hoje, um pouco mais cedo, até estava ouvindo o Ricardo Boechat falando, né, sobre o assunto. E aí ele estava dizendo, poxa vida, né, é uma canalice o que estão fazendo com a família, é uma canalice o que estão fazendo com a questão política, ideológica. De fato, eu disse ontem, inclusive, e anteontem, logo que aconteceu o crime, que isso seria usado politicamente e que isso é uma canalice. Ponto. Quem está usando politicamente isso? Só essa parte aqui o Ricardo Boechat não deixou bem claro. Quem está usando é a esquerda. Quem está usando é quem sai para a rua dizendo fora Temer e fim da PM por conta desse crime. Que é trágico, é bárbaro, é terrível, mas que infelizmente, lamentavelmente, acontece todo dia no Rio de Janeiro. Sem comoção popular. Sem comoção popular. Até agora, até ontem, tá, gente? Hoje o número pode ser diferente. Até ontem, 27 policiais militares foram assassinados no Rio de Janeiro. Só no Rio. 27 homens tombaram. A maioria, homens de bem. Cadê a comoção? Cadê o PSOL na rua? Cadê? Cadê a esquerda na rua? Não tem, né? Sabe por quê? Porque vocês nunca vão defender a verdade, a justiça e a decência. Porque tudo para vocês é simplesmente uma possibilidade de manipular, de forjar. E ontem eu fiz um vídeo, mais à noite, dizendo que a esquerda samba em cima do corpo dessa moça Marielle. Repito, vítima de uma tragédia, de um crime brutal. Tomou 4 tiros na cabeça. Sem chance de se defender. Nada. Mas assim como ela, no mesmo dia e na mesma hora, morreu um empresário na frente do filho de 5 anos, comentei ontem. Até ontem, 27 policiais. Não há comoção. Por que não há uma campanha da Globo? Eu tô falando da Rede Globo aqui, porque a Rede Globo é o que tem a maior abrangência, em especial entre as pessoas menos informadas. As pessoas mais desinformadas consomem os programinhas Oba-Oba, Água com Açúcar, Nhenhenhé da Globo, aquele programa lá, não sei o que, Encontro não sei com quem. Aí o outro programa, nem sei se tem novela mais depois do almoço, programa de meio-dia, eu não assisto a Globo, tá, gente? Mas eu sei que tem os jornalistas que trabalham ali, eu sei onde eles estão, né? Os programas que não são de jornalismo, nem sei te dizer. Mas tem esses programas aí, Oba-Oba de manhã, que são voltados mais para dona de casa, aquela coisa toda. E estão fazendo todo um discurso de endeusar, né, a Marielle, beatificar, santificar a Marielle, enquanto nas redes sociais também tem umas mensagens meio feias. Isso não é legal, tá? De gente também atacando. Tem que respeitar um pouco a família, né, gente? Vamos lá. Tem que respeitar a família, tem que respeitar a memória da figura, independente das bobagens que a pessoa disse. A gente tem que respeitar esse momento de dor da família. Mas é de outra coisa que eu tô falando. Eu tô falando da tentativa de endeusar a vereadora nesse momento e de forçar uma comoção toda em torno de um crime que acontece todo dia. Por que isso está acontecendo? Agora vamos ao que há por trás dos fatos. Isso está acontecendo porque a vereadora Marielle, enquanto viva, defendia exatamente a agenda que os veículos de comunicação da Globo, em especial a TV, porque os jornais, eles têm até, de vez em quando, uma pegada mais decente, os jornais e as rádios, né? Não sempre, mas tem, mas que a Globo, como TV, defende. Que agenda é essa? A defesa da ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero, aquela coisa, você vê aqueles programas lindos, né? Todos bem produzidos, né? Com famílias felizes, onde ninguém sabe se é menino ou se é menina, onde todo mundo pode ser qualquer coisa, e aí aparece todo mundo feliz. Ai, que bonito, a família moderna, não tem menino, não tem nada, né? Todo mundo é meninix, né? Idiotics, né? Então, a vereadora Marielle também defendia essa agenda, né? Que é um direito que ela tinha e que qualquer um tem, tá, gente? Eu não concordo, eu discordo, eu acho uma sacanagem. E acho uma sacanagem com a criança. Porque o adulto tem condição de se defender.
defender. A criança não. Ela entra num processo de lavagem cerebral que dá um nó na cabeça da criança, em especial na escola, com essa porcaria. É uma coisa de louco, tá? Então, ela defendia isso. Direito dela? Sim, direito dela. A Joyce discorda completamente. A Globo defende? Sim, a Globo defende, tá? Desarmamento. Também a vereadora, que era do morro, tá? Era do morro, da favela. Ah, mas a vereadora defendia o pessoal da favela. Sim, ela defendia o pessoal da favela, porque ela era da favela. Ah, mas a vereadora não atacava traficante, não sei o que, tal. Aí tem gente até dizendo, não, ela trabalhava para a facção A, ou B, ou C. Gente, isso aí é coisa pra polícia, tá? Pra polícia investigar. A gente não pode ser leviano nesse momento de dizer que a vítima trabalhava para uma facção A, B ou C. A primeira coisa é descobrir quem matou. Quem matou, se foi uma facção, se não foi, se foi milícia, né, infiltrado na polícia, se não foi, né? Agora, também vamos lá, né? Não dá para cobrar de alguém que mora num morro, atua num morro, que ponha o dedo, né, no nariz do traficante, porque aí a pessoinha morre na hora, né? Então, só pra gente deixar o termômetro na temperatura ideal, sabe, gente? Na temperatura ideal, a gente também não pode ser hipócrita, né? A gente não pode ser hipócrita. Então, o fato dela não sair batendo bumbo contra traficante não significa que ela seja ligada ou tenha sido ligada a alguma facção. Não significa, né? Pode ser que sim? Pode ser que sim. Tudo é possível. A polícia vai investigar, tá bom? A polícia vai investigar. Agora, ela defendia o desarmamento? Defendia. Defendia o desarmamento. Joyce, você concorda? Não. Eu bato panela todo dia, dia sim, dia também. Porque a população de bem tem que estar armada. Porque bandido não respeita a lei. Porque quem matou essa menina, essa Marielle, essa vereadora, é bandido. Ah, mas e se for gente infiltrada na polícia militar? É bandido infiltrado. Não é PM. PM não pode pagar o pato. Quem tem que pagar o pato é quem matou. Quem matou, né? Então, ela defendia o desarmamento? Defendia. A quem interessa o desarmamento? Aos bandidos. A quem interessa o desarmamento? Ao tráfico. A quem interessa ter um povo absolutamente gado? A essa gente e à esquerda, que faz o povo de gado, de gato e sapato, como bem diria minha mamãezinha, Dona Teresa, tá? Então, minha gente, essa agenda também é a agenda da Globo. Muita gente perguntando, vai sair senadora? Sei lá, minha gente, vocês dizem aí, vamos lá, tô deixando vocês opinarem a respeito, tá? Então, a agenda do desarmamento é a agendinha da esquerda, plim, é a agendinha da Globo, plim, e era a agendinha da vereadora que foi assassinada, ok? Então, a Globo, de novo, volta todos os olhos, os braços em torno da vereadora, vítima de um crime cruel, por conta das ideologias semelhantes. Por isso que se fala tanto, e está se falando tanto nisso na mídia como um todo, porque também a Globo pauta a mídia como um todo, por ser o maior grupo de comunicação, e não se fala tanto, né, como eu já falei pra você, do motorista, ou do cidadão que foi assassinado na frente do filho de 5 anos, ou das centenas de policiais que morreram no último ano, ou dos 27 que morreram nos últimos 3 meses no Rio de Janeiro, os 27 PMs que tombaram. Por quê? Porque falar dos PMs que tombaram não é a agenda da Globo, que é quem conduz esta grande mídia, ok? Que mais? Estatuto da Criança e do Adolescente, a não redução da maioridade penal. Defesa da Globo. Defesa da esquerda. Defesa da vereadora vítima dessa tragédia. E vítima de um estado de coisas que ela mesma defendia, lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Porque quando você defende bandido, tenha ele 17, 16 ou 15 anos, né? Você defende bandido, defende a criminalidade. E a vereadora foi vítima da criminalidade, tá? Ai, da Yolanda, você já é senadora. Poxa, gente, obrigada. Vocês me deixam felizes demais com esse apoio. Então, minha gente, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Tudo que você vai ver na grande imprensa é essa distorção, né? Como ontem a esquerdalha fez um ato e mandou a polícia para aquele lugar, né? Eu sou menina, eu não vou falar palavra, de vez em quando eu falo uns palavrões, tá, gente? Mas não assim,
né? Assim, então eles foram lá e a EPM vai não sei pra onde. Peraí, tá? Isso é uma coisa que... É uma coisa... Tá fora da liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Isso é violência gratuita contra uma instituição. Então, por mim, esse tipo de manifestação, EPM, vai não sei pra quê, tinha que render cadeia. Ah, Joyce, é pra sempre? Não, tranca lá, deixa 2 horas. Só pra ver quem é que manda. Isso é brincadeira. Como assim? Já imaginou um cidadão de bem? Ei, PM, é desacato, é cana. Aí porque tá lá em grupo de 300, 400 pessoas, um bando de gente manipulada que nem sabe o que tá fazendo lá e fica todo mundo gritando, aí não é desacato? É desacato coletivo. Cana nessa gente. Ah, Joyce, você é muito brava. Sou muito brava. Muito brava. Em todos os sentidos. Bravura não me falta. Então, minha gente, eu vou dizer pra você. Não estranhe essa tentativa de endeusar a Marielle, mas separe as coisas. Então, nós, cidadãos de bem, cidadãos decentes, cristãos de verdade, pessoas que nos importamos com o outro, que temos compaixão pelo outro, né? Que olhamos e podemos sentir o sofrimento do outro e imaginar o sofrimento do outro, nós temos que proteger, de uma certa forma, a família do sofrimento. Isso não significa endeusar essa ideia de esquerda, né? A vereadora é vítima e foi vítima como cidadã. Foi vítima como cidadã, como qualquer um poderia ser. Está sendo endeusada e o corpo dessa mulher usado politicamente. Isso é um horror. Um horror. Hashtag aceita Joyce. Legal, gente. Olha, tem gente já que subiu essa hashtag. Hashtag aceita Joyce, né? Para candidatura ao Senado. Então nós não podemos inverter as coisas, também não podemos ser maus. Né? Não podemos ser maus. Temos que respeitar a dor da família. Temos que respeitar esse momento de luto. Mas também não temos que ser idiotas. E entrar nessa agenda, né? Que a Globo tá querendo. Não sei o quê. A vítima foi vítima de uma criminalidade que ela mesma defendia, infelizmente. A vítima foi vítima da situação do Rio de Janeiro. A vítima foi vítima de uma polícia que foi abandonada. Uma polícia que foi abandonada. Os homens de bem que lá no Rio de Janeiro foram abandonados, enquanto a criminalidade tomava conta, se infiltrava, enquanto as milícias negociavam com o tráfico de drogas e continuam negociando. Aí você vê no noticiário, porque a intervenção não adiantou nada. Gente, começou faz um mês. Porque teve mais morto, né? Morreu mais sei lá quantas pessoas desde que a intervenção começou. Bom, quem sabe o tráfico tá limpando a área, não é isso? Até para colocar a culpa na polícia. Não, mas morreram traficantes, foi o exército que tombou os traficantes. É do jogo e é da guerra. Entre um traficante e um policial, sempre o policial. Entre um traficante e alguém, um guerreiro do exército, sempre um soldado do exército. Então, menos. Não caia nisso. Vamos ao caso aí da Marielle Franco, do Celso Daniel e do Zublé. Por que eu quero citar esses 3 nomes? Primeiro que eu quero que, se o caso da Marielle é grave e precisa de investigação, ou do caso do Celso Daniel, também. Isso precisa ser dito. Nós queremos sim que ocorra a investigação no caso da Marielle Franco. O PSOL parece que já encontrou um culpado. Diz que é a Polícia Federal, ou a PM, ou milicianos. Né? Eles estão falando isso aos 4 ventos. Ninguém tem prova suficiente para isso. Sem contar que as balas que foram encontradas foram roubadas em 2007. O Jungmann disse que elas foram vendidas por um agente da Polícia Federal que foi preso, foi afastado na época, etc. Mas também nós temos notícias dos próprios jornais em 2007 que ela teria sido roubada, parte da carga teria sido roubada. Bem, o que nós temos aqui claramente, né? Provas de que o tráfico usou essas mesmas munições em conflitos entre eles em São Gonçalo. O tráfico, né? O tráfico usou.
essas mesmas munições. Não se tem histórico da polícia usando essas munições. Nós queremos uma investigação. O caso do Celso Daniel, todos vocês sabem, né? Ele era prefeito do PT, iria abrir a boca, morreu. O caso do Yves Zublé, poucas pessoas sabem. Yves Zublé foi o homem que deu uma bengalada em José Dirceu, na época do Mensalão. Foi preso na época pela Polícia Legislativa. Depois foi liberado. Viajou para a Bélgica, fugindo da questão política no Brasil. Yves Zublé era um escritor curitibano. E aí resolveu casar-se na Bélgica. Voltou para o Brasil pegar documentos. E aí, de repente, do nada, foi pego em algum crime que inventaram contra ele. E na cadeia, ele foi para o hospital e morreu sem saber direito o que aconteceu com ele. Na própria parte, na própria área, na coluna do Augusto Nunes, existe uma matéria na Veja, A Verdadeira Morte de Yves Zublé, o brasileiro indignado que enquadrou José Dirceu a bengaladas. Tem um artigo do Bruno Abud. O deputado José Dirceu do PT de São Paulo estava cercado por jornalistas quando passou por um corredor da Câmara em 29 de novembro de 2005, um dia antes de ter o mandato cassado e os direitos políticos suspensos até 2016. Não percebeu que na multidão havia um dos incontáveis brasileiros indignados com a roubalheira do Mensalão? As câmaras de TV documentaram a cena fora do script. Levou 2 bengaladas do escritor curitibano Yves Zublé, de 67 anos. Uma acertou a clavícula, a outra atingiu os braços que protegiam o rosto. Os flashes voltaram-se imediatamente para o homem de barbas brancas, que no dia seguinte foi apresentado ao país na primeira página de todos os jornais. Desde então, o Blé, que se contentava com a restrita notoriedade que lhe dera a autoria de Artes e Manhas do Mico-Leão e A Grande Guerra de Dona Baleia, livros infantos juvenis bem-sucedidos, ficou nacionalmente conhecido como o Homem da Bengalada. 5 anos depois, o escritor voltou de uma temporada da Europa, foi preso pela Polícia Federal e morreu num hospital público em Brasília. A morte de Zublé gerou um tsunami de rumores na internet. O blog do jornalista Cláudio Humberto informou que o corpo fora cremado na Bélgica. O colunista Ricardo Boechat explicou que o escritor não tinha parentes e por isso ninguém sabe o destino do corpo. Em 3 de agosto, no plenário do Senado, na época, o tucano Álvaro Dias mencionou as circunstâncias suspeitas da morte. O programa Fantástico da TV Globo designou repórteres para investigá-la. Até hoje a imprensa que tornou o Blé famoso, nada publicou de conclusivo sobre o caso. No fim de 2006, quase um ano depois do episódio das bengaladas, o Blé, que tinha dupla cidadania, mudou-se para a Bélgica. Ele se dizia decepcionado com o Brasil, informou um editor dos livros infantos juvenis, que não quis ser identificado. O escritor refugiou-se no apartamento pago pelo governo na cidade de Charleroi. Frequentava a biblioteca Arthur Rimbaud, onde consumia um bom tempo conversando com as bibliotecárias Josette, Helene e Cecile. A solidão o animou a escrever a história de sua família. Enfim, o artigo está ali bem interessante, o artigo é longo, mas mostra aí que Yves Zublé simplesmente morreu. Morreu. Ninguém fala nada. Agora vamos falar um pouco de José Dirceu, já que nós estamos falando de Yves Zublé. Vamos falar um pouco de José Dirceu. José Dirceu, para quem não sabe, ele na época do Mensalão foi processado, julgado, condenado a mais de 10 anos de prisão. Sentença transitado e julgado. Hoje, no caso, nessa época desse artigo aqui, ele tinha sido preso em Curitiba por conta da Operação Lava Jato. Mas quem, na verdade, é José Dirceu? José Dirceu, ele que estava em 64, já no golpe de 64, já era líder do movimento estudantil. Quando a gente fala assim, líder do movimento estudantil, você já sabe, né? Vocês que me seguem sabem muito bem. Líder do movimento estudantil, ele foi banido e deportado do Brasil. Foi deportado, foi para fora, junto com outros 14 companheiros, em troca do embaixador americano que tinha sido sequestrado por guerrilheiros cubanos. Chegou ao México,
em data simbólica, no dia 7 de setembro de 1969. De lá para cá, vai para Cuba, aprende técnicas de guerrilha, na época da grande ilusão do foco revolucionário como base para conquistar o poder pelas armas. Nas pegadas de Cuba ali, naquela época, Che Guevara já havia sido morto na Bolívia, e Celso Daniel, né, ele estava nos cartazes como terrorista procurado. Ele virou, então, o argentino Hoffman, mudou de nome. Com esse nome, Dirceu voltou ao Brasil em longa viagem, depois de ter passado por Moscou, Praga, Frankfurt, Bogotá, finalmente Manaus. Isso já era no tempo do general Médici, no período do regime militar. E aí, a narrativa, né, que foi passada para o jornalista Otávio Cabral no livro Dirceu, a biografia, do movimento estudantil a Cuba, da guerrilha à clandestinidade, do PT ao poder, do palácio ao mensalão, né, diz o autor. Foi nesse cenário adverso que Dirceu, no final de fevereiro de 1971, desembarcou em Manaus. Do Amazonas, desceu de ônibus até Pernambuco, onde faria seu primeiro contato clandestino com João Leonardo da Silva Rocha, que voltara de Cuba alguns meses antes de organizar a Molipo, na zona rural. O encontro ocorreu em Arco Verde, no sertão Pernambuco. Dirceu ficou cerca de 2 meses circulando por cidades da divisa de Pernambuco e Paraíba, comprando armas para levar a São Paulo, passou por Salgueiro, Cajazeiras, Caruaru e Patos. É muito fácil comprar em certas regiões do país. Você comprava com muita facilidade, revelaria o próprio Dirceu a Caio Túlio Costa em 17 de dezembro de 2005, em entrevista para o projeto Memória do Movimento Estudantil. José Dirceu, ou melhor dizendo, Hoffman, né, o argentino Hoffman, veio à nossa terra em missão clandestina em fevereiro e abril de 1971. Não exibia mais sua conhecida fisionomia de líder estudantil, cabeludo, porque fizera em Cuba sua primeira cirurgia plástica. Impossível reconhecê-lo. Ele mesmo espantou-se com a sua nova cara. Naquele ano começava na região mais um período de seca. Epitácio Leite Rolim exercia seu primeiro mandato de prefeito de Cajazeiras. Ainda ressoavam os discursos de João Agripino a cada novo trecho da pavimentação da BR-230, antes do trovejante Hernani Sátiro governar a Paraíba. Bem, esse é o Dirceu, do qual a bengalada, no qual a bengalada, né, acertou ali. Yves Zublé morreu de maneira silenciosa. Ninguém sabia o que estava acontecendo com o Blé. O problema dele foi dar bengalada no homem que viajou para Cuba, Praga, Moscou, Frankfurt, aprendeu táticas de guerrilha, etc, etc, etc. Então vocês querem falar de Marielle Franco? Vamos falar de Marielle Franco, vamos investigar o caso da Marielle Franco, vamos investigar o caso do Celso Daniel, vamos investigar o caso do Yves Zublé, vamos investigar todos estes. E não fazer seletividade. Não uma indignação seletiva. Tá? Não uma indignação seletiva, que esse é o problema. Hoje existe uma indignação seletiva. Nós iremos escolher quais são os corpos que nós iremos erguer como troféu político eleitoral. É isso que a mídia, a esquerda está fazendo. O Jornal Nacional de ontem foi horrível, foi uma porcaria, um lixo, vergonhoso. Querem falar de casos? Vamos falar de todos os casos. Para vocês verem o nível de insanidade, ontem, minutos antes da minha palestra na Câmara Municipal de Caxias do Sul, para vocês terem uma ideia, um cara do PSOL falou assim: quem matou Marielle Franco? Foi uma arma. De onde vêm as armas? Dos Estados Unidos da América. Por Deus que está no céu. Eu estou citando palavras ipsis literis que esse retardado disse.
é de cair o cu da bunda. Dizer que as armas vêm dos Estados Unidos da América. Santa paciência, né? Quem estava ontem na palestra é testemunho do que eu estou dizendo. O cara falou isso. De onde veio as armas? Dos Estados Unidos. Quem matou Marielle Franco? Foram as armas. Resultado. Foi a CIA, né? Foi o Trump. Falta pouco para eles falarem. Foi o Bolsonaro. Quem que gritava? Eu quero o fim da polícia militar. Quem que gritava isso? Não era o pessoal? É incrível, sabe? É incrível. Como é que alguém pode usar... Eu queria não falar mais do caso dessa menina. Porque eu fico com dó da família, cara. O que estão fazendo de discurso político em cima de um cadáver, em cima de uma pessoa morta. Gente, isso é... Meu Deus do céu, cara, eu fico pensando, caraca, velho. Como é que eles conseguem ser tão psicopatas? Tão psicopatas. A munição era da CBC. Caralho, é o único lugar que pode fazer munição no Brasil. Sabe, é incrível isso. Bem, estão aí as minhas análises acerca do que aconteceu internacionalmente, nacionalmente. O caso do Yves Zublé precisa ser mais conhecido. Eu espero que, pelo menos, quem assiste o Terça Livre consiga compreender a gravidade do assunto. E aí depois eu tenho que ouvir algum retardado falando assim, o Olavo não é brasileiro porque ele não mora no Brasil. É um idiota. Olha o caso do Yves Zublé. Eu tô no Brasil e eu não tenho problema. É? Quem você denuncia? Qual é a abrangência do seu discurso? Quem é alcançado pelo que você fala? Aí é fácil. Quando você não denuncia ninguém, você não fala de ninguém. Ninguém ingressa uma ação na justiça contra você. Né? Aí é fácil falar que quem está nos Estados Unidos está fugindo da realidade brasileira. Não é bem assim, não.